Quando se fala em radioatividade, as pessoas logo associam a coisas ruins. A imagem que vem à mente é sempre de desastres como o da usina de Chernobyl, o incidente com o Césio 137 que ocorreu no Brasil, ou até mesmo as tão temidas bombas atômicas. Mas hoje eu vou mostrar como a energia nuclear é uma das formas de geração de energia elétrica mais eficiente, limpa e com menos impactos ambientais que temos. Para gerar energia, as usinas nucleares se utilizam do fenômeno que conhecemos como fissão nuclear. Na fissão nuclear, um átomo maior é dividido em outros átomos menores. No caso das usinas nucleares, no interior dos reatores existem colisores de partícula que aceleram nêutrons e os colidem com átomos de urânio 235 de forma controlada. O urânio 235 é um material chamado de átomo físsil. Em outras palavras, o urânio 235 é capaz de sustentar uma reação em cadeia de fissão nuclear. Um nêutron colide com o átomo de urânio 235, que libera outros nêutrons que também colidem com átomos de urânio 235 e assim por diante. Várias reações de fissão nuclear podem ocorrer ao se colidir um nêutron com um átomo de urânio 235. Uma delas é a reação que gera um átomo de bário 140, um átomo de cripton 93 e 3 nêutrons. Outro possível resultado são um átomo de bromo 90, um átomo de lantânio 143 e 3 nêutrons. Pode-se formar um átomo de iodo 137, um átomo de ítrio 97 e 2 nêutrons. Todos os resultados dessa fissão do urânio 235 são isótopos radioativos. A fissão de um átomo de urânio gera cerca de 3,24 vezes 10 a menos 11 joules no interior de um reator nuclear. Isso pode parecer pouco, mas não se engane. Um único grama de urânio 235 é capaz de gerar mais de 88 milhões de joules. Isso é energia suficiente para manter o funcionamento de cerca de 800 casas o dia inteiro. O primeiro passo para a geração de energia nuclear é a obtenção do urânio 235. O minério de urânio contém cerca de 0,72% de urânio 235. O restante praticamente todo é urânio 238, que é estável e não é capaz de gerar uma cadeia de fissão nuclear. Para o urânio ser utilizado em usinas nucleares, ele precisa ter entre 5 e 8% de urânio 235, praticamente 10 vezes a mais do que o urânio possui naturalmente. Como o urânio 235 e o urânio 238 são praticamente a mesma coisa, possuem as mesmas propriedades químicas, não é possível separar um do outro por processos químicos. É aqui que a química e a física trabalham juntas. Primeiramente, todo o minério de urânio é convertido em hexafluoreto de urânio, que é um gás. O urânio 235 é ligeiramente mais leve que o urânio 238, e por isso as moléculas de hexafluoreto de urânio formado por urânio 235 são mais leves do que as formadas por urânio 238. O hexafluoreto de urânio então é acelerado em uma centrífuga, o que o submete a uma força centrífuga, claro. Como o urânio 235 é mais leve do que o urânio 238, o hexafluoreto de urânio formado por urânio 235 adquire maior velocidade e, portanto, flutua para o topo da centrífuga, onde é coletado, enquanto o formado por urânio 238 se acumula no fundo, onde também é coletado. Outra forma diferente de enriquecimento de urânio é através de uma espécie de peneira. O hexafluoreto de urânio é passado por placas porosas com o intuito de filtrar. O hexafluoreto de urânio formado por urânio 235 é ligeiramente menor que o formado por urânio 238. Então, a tendência é que o urânio 235 passe por uma placa porosa, enquanto que o urânio 238 fica para trás. Essa foi a parte complexa do funcionamento de uma usina nuclear. O restante do seu funcionamento é bem simples. A fissão nuclear gera calor e esse calor é utilizado para aquecer uma grande quantidade de água, que acaba virando vapor. Esse vapor é direcionado para mover turbinas, que fazem com que um campo magnético se movimente através de condutores, ou em termos mais simples, faz com que um ímã se mova através de bobinas, que faz surgir uma corrente elétrica. É a famosa lei de Faraday. Eu amo essa lei da física. Usinas nucleares podem permanecer operantes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elas não emitem nenhum gás poluente ou de efeito estufa. Toda aquela fumaça que é comum vermos saindo das suas enormes chaminés é simplesmente vapor de água. A sua operação gera a mesma quantidade de CO2 que uma usina eólica, cerca de 12 gramas por kWh, o que é cerca de um terço de uma usina solar. Apesar de muita gente achar que usinas nucleares produzem uma quantidade enorme de lixo radioativo, isso não é bem verdade. Devido à sua enorme eficiência,
ciência, a energia gasta por uma pessoa durante um ano inteiro pode ser produzida por uma usina nuclear, gerando rejeito do tamanho de cerca de um tijolo mais ou menos, e só 5 gramas desse lixo é altamente radioativo, que equivale a 3% de todo o rejeito produzido pela geração de energia nuclear. Mas apesar de relativamente pouco, o lixo nuclear segue sendo um grande problema. A maior parte do lixo nuclear, cerca de 90%, é de baixa radioatividade e são compostos pelos equipamentos e ferramentas utilizados nas usinas que não têm contato direto com o urânio nem com seus produtos. São luvas, roupas, proteção, materiais de laboratório, entre outros. Esse tipo de lixo não necessita de blindagem especial e são normalmente guardados em depósitos temporários próximos de onde é produzido. Em seguida, são levados para o depósito subterrâneo, onde são de fato armazenados. O lixo de média radioatividade são objetos que tiveram contato direto com o urânio, como recipientes onde o urânio foi armazenado, peças do reator nuclear, ferramentas e peças usadas para mineração e enriquecimento de urânio, entre outros. Esse lixo corresponde a cerca de 7% do lixo nuclear e são guardados em depósitos subterrâneos junto com o lixo de baixa radioatividade, mas em tonéis blindados de concreto. O lixo de alta radioatividade são os restos de urânio utilizados no processo de geração de energia. São aqueles 3% mencionados anteriormente, e são normalmente deixados em piscinas protegidas junto aos reatores nucleares ou em depósitos provisórios. Quando bem operadas, usinas nucleares podem produzir energia elétrica de forma eficiente e sem causar danos ao meio ambiente, e são um elo de transição entre a energia de fissão nuclear e a de fusão nuclear, que já vem em desenvolvimento no mundo e é muito mais limpa. Mas essa é uma história um pouco diferente e fica para uma próxima oportunidade. Até mais!